Salve, salve, rapaziada. Eu sou Igris Lacunha. Seja bem-vindo a esse canal. E como todo mundo tá dando a opinião sobre o que aconteceu com o padre Fábio de Mello, Fábio de Mello, eu queria dar uma opinião também, um ponto observado, e eu acredito que seja necessário. Falando sério, sem brincadeira. Talvez esse vídeo seja mais para ele do que mais uma opinião. Olha, sinceramente, eu acredito que tem grandes chances de ter havido um mal entendido. Ali, talvez até por parte do amigo do Fábio de Mello, talvez no entendimento. Eu falo em qual sentido? O vídeo que girou sobre a ocasião em que ele acusa o gerente de ter desenhado, desrespeitado, etc. e tal. No vídeo não se observa o gerente perto ou próximo ou coisa do tipo. Eu acredito que, considerando o ângulo em que ele estava, ele pode muito bem ter confundido outra pessoa com o indivíduo e pensando que aquele se tratava do gerente, e até o próprio amigo, o próprio amigo dele, também ter meio que convertido a coisa, ter jogado lenha na fogueira. Jogado lenha na fogueira, porque o problema é essa síndrome de celebridade. Essa síndrome de celebridade é um perigo, por quê? Porque até o maior dos homens se rende diante desse sentimento de celebridade. Eu acho assim, ó, o padre Fábio de Mello, ele é um padre muito carismático e em vários aspectos já vi muita sabedoria nas pregações dele, em muitas das falas dele. Eu cheguei a ler aquele livro dele, Quem Me Roubou de Mim, e realmente alguém roubou o Fábio de Mello do padre Fábio de Mello. Realmente alguém roubou. Desculpa aí, padre, mas pura verdade, tá bom? Alguém te roubou mesmo, porque a pessoa que escreveu aquele livro não é a pessoa que estava lá naquele café Havana, se não me engano, né? Não é a mesma pessoa. A pessoa que escreveu aquele livro era uma pessoa consciente. Era uma pessoa que aprendeu com a sua dor, com o seu sofrimento. É uma pessoa capaz de olhar o próximo como a si mesmo. É uma pessoa capaz de transcender o que a gente chama de empatia. A pessoa que escreveu aquele livro é uma pessoa capaz de prevenir excessos e compreender de forma clara, direta, concisa, de que não importa o quão elevado seja o lugar onde ele está, ele é apenas um pequeno servo de Deus. E eu não sou católico. Eu sou um cristão filosófico. O que é um cristão filosófico? Eu tomo para mim os ensinos de Cristo. Eu não sou do sistema religioso, tenho minha opinião, uma opinião bem ácida sobre o sistema religioso, mas para mim é um mal necessário. Mas não vem ao caso levar em pauta essa questão, essa discussão agora. Olha, padre, quando teve aquele evento que o padre, no meio da missa, falou que não estava bem, que deu a entender que estava com desejo de se desviver, muitas pessoas te atacaram, muitas pessoas te rechaçaram, mas você encontrou empatia. Muitas pessoas vieram ao seu favor. E muitas pessoas conflitaram com outras pessoas para que houvesse respeito ao seu sentimento. Porque as pessoas têm mania de achar que o líder religioso, ele é blindado, ele é tipo, se ele usasse uma armadura de ouro de cavaleiro de Atena, suporta tudo, aguenta tudo. Entendeu? E não é bem assim, né? Não é bem desse jeito, não rola bem. Porque verdade seja dita, nós sabemos que não é porque você é padre, ou porque você é pastor, ou porque você é bispo, reverendo, ou qualquer que seja o adjacência ao segmento cristão, quer dizer que você usa a armadura de Deus para aguentar tudo, suportar tudo. Venhamos e convenhamos. Eu acredito que existe um grande fardo pesadíssimo ter que ser uma coisa que não se é para se sustentar algo só porque as pessoas pensam algo sobre você. Isso é muito dolorido. Porque é horrível você não poder ser você. E é onde eu entendo o sentido do seu livro Quem Me Roubou de Mim. Realmente, realmente faz total sentido. Só que o problema é que, padre, cadê aquele
escritor? Cadê o autor daquele livro? Onde que tá? Porque diante dos eventos, dos fatos, o vídeo que eu vi quando você divulgou, definitivamente não é a mesma pessoa que escreveu aquele livro. Eu tenho dúvidas de que o livro foi outra pessoa e só colocaram o seu nome como autoria para, sei lá, para vender. Porque você é uma pessoa popular, 26 milhões de seguidores, é que eu diga, né? Que eu diga, obviamente. Então, eu acredito que talvez alguém tenha colocado a própria história. Porque o homem humilde que contou aquela história, o homem consciente, o homem cheio de amor, cheio de empatia, o homem cuja consciência seria capaz de prevenir um mal, não estava presente naquele café. Padre, pior do que o erro que você cometeu. Por que erro? Primeiramente, antes de eu chegar ao ponto onde eu quero chegar. Eu falo padre porque para mim, eu acho impossível, mas se ele ver, ele não precisa dar like, ele não precisa colocar eu assisti, é para ele refletir. É para ele parar e pensar. Porque você simboliza muitas coisas. Você é símbolo de muitas coisas nesse Brasil. Você traz um fardo muito pesado de ser um símbolo de um servo de Deus. O que você é na sua intimidade deixa de ser problema seu. É você e Deus. Eu tenho minhas dúvidas sobre as questões bíblicas porque eu sei qual foi o processo de canonização da Bíblia, então eu sei o tanto de inserção, principalmente tardia, que existe nela. Eu sei o tanto de interpolação, eu sei o tanto de livros que foram adicionados, textos que foram extraídos de outros livros, né? O que é uma interpolação. Eu sei o tanto de anacronismo que existe na Bíblia. Então eu acredito que a Bíblia contém a palavra de Deus, não que ela seja a palavra de Deus, mas eu acredito que existam homens de Deus na Terra. E esses homens trazem o fardo de ser um símbolo de esperança, ser um símbolo de amor e um símbolo de fé. A pergunta que fica é: aonde estava o amor quando você fez o que você fez? Não estou te julgando. É necessário que você reflita para que você possa entender aonde eu quero chegar. Eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém. Eu sou apenas um dos menores filhos do teu pai e do meu pai, do nosso Pai Celestial, Criador Todo-Poderoso. Entendeu? Eu sou apenas mais um. Mas existem meios, mecanismos para você agir e interagir quando, perdão, quando de alguma forma os seus direitos de consumidor são desrespeitados. Você poderia de fato, você buscou a autoridade competente local não resolveu o problema, você poderia buscar o saque, o serviço de atendimento ao cliente. Você poderia usar vários mecanismos, não tinha necessidade de você expor a pessoa. Não havia a menor necessidade de você usar aquela falta de humanidade. Porque você não considerou se aquele cara era um pai de família? Se de repente ele estava passando por um problema em família, um problema de saúde, não conjecturou a ideia de que vai que de repente tem uma pessoa que ele ama muito e essa pessoa estava acamada ou até internada, hospitalizada, e por essa razão ele não conseguiu se integrar e agiu daquela forma, talvez até equivocada, embora que as câmeras provam o contrário do que você disse, e dentro dos detalhes da entrevista dele com o Ricardo Feltrin, eu fico com a versão dele. Mas, modéstia à parte, existem N possibilidades que você poderia ter conjecturado antes de você vir para os seus 26 milhões de seguidores e difamar um local ou uma pessoa simplesmente por uma questão de que você se sentiu indignado ou desrespeitado. Modéstia à parte, padre, você se comportou como Amã. Tá lembrado de Amã? Não lembra não? Lembra Amã, que era o conselheiro do rei Assuero, que quando ele passeava nas ruas, todas as pessoas também se abaixavam, alguns até se ajoelhavam em respeito a ele, porque ele era o conselheiro do rei, era o imediato do rei, ele era o braço direito do rei. Porém, quando ele passou por Mardoqueu, Mardoqueu não se prostrou, e ele questionou por que Mardoqueu não se prostrou. Ele falou: porque você não é
Vossa Excelência, você não é o nosso rei. E ele ficou ofendido com aquilo. E aquilo levantou um ódio no coração dele que ele tramou contra Mardoqueu. E no ato dele tramar contra Mardoqueu, ele criou todo um cenário para que Mardoqueu de alguma forma fosse punido. Mas Deus foi tão grande na vida de Mardoqueu que tirou o sono do rei Assuero e fez ele de madrugada, numa madrugada, ele ir para os livros das crônicas e encontrar os registros de alguém que havia o salvado. As crônicas, eu me refiro às crônicas da Pérsia, o livro de registro deles. Não estou falando livro de crônicas da Bíblia, tá bom? E aí ele pergunta para um soldado quem foi esse homem e o que ele foi feito por ter salvo a sua vida quando comunicou que 2 espiões haviam se infiltrado no palácio para tirar a vida do rei, e esses homens foram capturados graças à denúncia desse homem que seria Mardoqueu. E então o soldado lhe falou que era Mardoqueu. Então o rei chamou Amã e perguntou o que se fazer para alguém cuja vida lhe tenha sido salva, o que fazer para digná-lo, para respeitá-lo, para fazê-lo sentir-se honrado e reconhecido. Amã sugeriu que ele usasse sua capa e passeasse na cidade sobre seu cavalo real, e que isso, de certa forma, seria bem visto diante da comunidade e da sociedade. Só que Amã se encheu enfadonho pensando que se tratava de si. Foi quando ele citou que era Mardoqueu. Amã, ainda mais irado, resolveu tramar e criar uma estratégia para tentar destruir Mardoqueu. O problema é que Mardoqueu era protegido por Deus. E aí o que acontece? O problema não, né? Graças a Deus. Louvado seja Deus também por isso. Sendo assim, Amã chegou a ponto de criar uma estratégia dizendo que o povo de Mardoqueu, olha, para destruir um homem ele estava disposto a destruir um povo inteiro. Mas graças à rebeldia da rainha Vasti, graças à rebeldia, à falta de respeito dela com o rei Assuero se sentiu pressionado pelas demais autoridades e foi aconselhado a escolher uma nova esposa, mais jovem e mais bonita, e mandou para que se buscasse todas as mais belas donzelas do vilarejo, e dentre elas se encontrou Esther, Radassa, para ser mais exato, o seu nome hebraico, né, seu nome hebreu, e foi chamada de Esther, sobrinha de Mardoqueu, que a preparou, que cuidou dela, que criou ela e que ela o tinha praticamente como pai. E o rei se apaixonou por Esther. E quando o Amã tramou para tentar caçar o povo hebreu para que ele tivesse um subterfúgio para destruir Mardoqueu, Deus já estava trabalhando no coração de Assuero para que o seu servo fosse poupado, e fez com que ele se apaixonasse por Esther. Permitiu com que ele conhecesse aquela mulher maravilhosa, e Esther ficou sabendo do plano de Amã. Convidou ele para um jantar especial, convidou Amã, que novamente se encheu de si, para poder dizer ao rei o plano que havia. E a esposa de Amã avisou para Amã: Amã, esse homem é de um povo cujo Deus já fez muitos grandes feitos. É melhor que não toque nesse homem e nem nesse povo. Se ele tivesse ouvido a esposa dele, ele teria saído ileso. Ele teria saído inteiro. Nesse jantar, Esther disse: Vossa Excelência, há um homem em seu reino que intenta matar-me, a mim e a todo o meu povo e aqueles que amo. E o rei Assuero ficou indignado. E quem é esse homem? Diga-me logo para que esse homem possa ser julgado. Amã já ficou desesperado. Então Esther falou: esse é Amã, o seu conselheiro. O rei imediatamente mandou se cumprisse uma sentença com Amã, do qual ele tinha preparado muitas forcas, e terminou ele e toda a sua família, porque era assim naquela época. Encerrados, desvividos, por causa de sua arrogância, sua soberba, a sua prepotência, de não aceitar, não entender que ele não era o topo, ele não era o máximo, ele não era o altíssimo, ele não era o elevado, ele não era o homem que Deus permitiu naquele momento ser exaltado dentre todos como o rei da Pérsia, que era o rei Assuero. Ele não aceitava, ele se sentia o segundo mais importante.
e achava que deveria receber as mesmas honras. E por sua arrogância, ele pagou não apenas com a vida, mas teve que assistir todos aqueles a quem ele amava também perderem a vida por sua arrogância. Contando essa história, eu não estou dizendo para você ou para vocês que assistirem que isso vai acontecer com o padre Fábio de Mello. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer. Não vai. Eu estou dando um exemplo de que Deus, ele vê o nosso coração. Deus, ele observa. Padre, uma pergunta. Você gostaria que Deus visitasse o seu coração e visse o que está dentro do seu coração? Tem coragem de abrir? Bem, Senhor, entra no meu coração, pode entrar. Tem coragem? Tem coragem? Porque tem coisa de você que Deus sabe, e você sabe que não é bem como a doutrina fala. Mas o sentimento que a gente agrega dentro do nosso coração, isso a gente não esconde de Deus. Mas, padre, existe uma saída para o pecado que você cometeu. Porque sim, você cometeu um pecado. Você cometeu uma injustiça. Você foi arrogante, foi soberbo. O que dá a entender é que você se sentiu indignado porque não foi reconhecido. Tudo bem, não foi tocado nesse assunto diretamente, mas não havia necessidade. Você poderia tomar outras medidas que não expusesse a pessoa e tampouco a própria empresa. Talvez ainda assim eles perderiam o emprego, mas não havia necessidade de expor o caso. Então, padre, tem uma forma de você reverter isso. Conseguir ficar bem aos olhos do Senhor. Venha em público, peça perdão. Olha, ao rapaz, o gerente, eu entendi a situação equivocada. Se os senhores viram o vídeo, perceberam que eu estava razoavelmente distante. A pessoa que estava ali, eu entendi que era o gerente, e não era. Eu pensei que era ele. Eu interpretei tudo de acordo com aquilo que eu vi, e não vi a pessoa em si de quem se tratava. Talvez ali foi um problema de impressões e falta de comunicação. Então eu peço perdão. Peço à Van que talvez reconsidere que houve uma má comunicação. Houve, de fato, uma falta de comunicação, tanto da minha parte quanto da parte da outra parte, e nós dois pecamos em algum aspecto. Mas eu peço perdão porque a minha intenção não era prejudicar nem ele e nem expor a marca. Então eu peço perdão pelo que eu fiz para você, meu amigo, e peço perdão por ter te exposto. Me perdoa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, me perdoa. Acabou, padre. Você vai demonstrar humildade. Aquela humildade que fez muitos de nós gostarem da sua pessoa, admirarem a sua pessoa, respeitarem a sua pessoa, reconhecerem a sua história e, principalmente, ter esse apego, esse zelo, esse carinho. Porque você vai mostrar uma coisa que nos dias de hoje não se mostra. Humildade. Você não vê. Você não vê uma instituição pública vir pedir desculpa por erros cometidos. Você viu o governo vir pedir desculpa por causa do rombo do INSS? Você vê? Não, vem justificativas e explicações. Não, foi o outro governo, não foi o outro governo, não foi o outro governo. Você vê uma televisão, quando ela comete erros, ela vem pedir desculpa. Normalmente as erratas são mais justificativas do que um pedido de desculpa. Então, faça aquilo que nos dias de hoje é exceção. Tenha humildade, peça perdão. Interpele, inclusive, por esse companheiro. Interpele diante da empresa, se possível. Já que a empresa fez por questão de intercessão de terceiros, por questão da imagem, isso vai ficar bom até para a empresa. Até para a própria empresa. Eu acredito que você tem essa capacidade, padre. Eu acredito. Eu não consigo acreditar que você seja um personagem. Eu fico na dúvida. Não consigo considerar que você seja um personagem. Eu só acho que você está se sentindo sufocado por não ser você mesmo. Não poder ser você mesmo. O Fábio de Mello, não o padre Fábio de Mello. Eu acho que você se sente com uma corda no pescoço. Porque você não pode expor o que você realmente pensa, o que você sente. Você não pode ser você. Realmente.
eu não acho que você que foi roubado de si. Eu não acho que alguém roubou você de si próprio. Eu acho que você foi sequestrado. Você está cativo. E você tem medo das consequências. Eu não estou falando para você tomar medidas drásticas. Longe disso. Foi a sua escolha. Você se sente bem feliz com ela? Seja feliz e siga assim em diante. O ademais é você e Deus. Louvado seja Deus também por isso. Mas mostre para todos aqueles que te seguem o porquê eles te seguem, o porquê eles te reconhecem, o porquê que eles te admiram, o porquê que até eu, que te conheço pouco, eu conheço aquele livro. E algumas coisas, algumas notícias que já vi ao longo dos anos sobre a sua pessoa. E admiro e respeito sua história. Mostre para todos que um filho de Deus ele reconhece quando ele erra. Mostre para todos. Espero que você tenha humildade para que não recaia sobre você aquele agir de Paulo quando ele soube daquele casal constituído entre a madrasta e o enteado, em que ele alertou toda a comunidade, vulgo igreja, para se apartarem deles, isolarem, foram expulsos. Onde Paulo pega e fala: oremos para que seu espírito seja entregue e vossos corpos, seus espíritos sejam salvos. Oremos para que seus espíritos sejam salvos e seus corpos sejam entregues ao diabo. Ele falava de arrependimento. Porém, eles se arrependeram em vida. E quando eles se arrependeram, o que Paulo disse? Agora recebei-vos no amor de Cristo. Portanto, o arrependimento é sempre bem-vindo. Tudo bem, o contexto ali era outro. Mas a questão do perdão, do arrependimento é válido. O seu arrependimento e o seu pedido de perdão pode ter certeza que vai fortalecer e edificar a fé de muitos. Porque vai mostrar que um grande homem de Deus erra. Imagina eu. Imagina eu. Imagina seus 26 milhões de seguidores. Imagina. Olha, nós estamos falando de mais de 10% da população brasileira te segue, padre. É um número muito grande, é uma responsabilidade muito grande. Então, padre, fica essa dica. Fica essa dica. Você vai edificar a fé de muitos. Você vai mostrar para muitos que mesmo aquele que é guiado por Deus, mesmo aquele que serve os propósitos de Deus na terra, erra, falha, mas reconhece. Mostrando que aquele que está em Deus tem humildade, não presunção. Aquele que está em Deus é Mardoqueu, não é Amã. Aquele que está em Deus recebe o amor de Cristo, o amor da igreja, o amor de sua comunidade. E a sua comunidade é bem grande, convenhamos, né? 26 milhões? Bota a comunidade nisso. Tudo bem que biblicamente igreja eram as comunidades, né? Enfim, aí é um outro contexto teológico, não vou entrar nesse ponto. Mas, padre, eu acredito que você pode fazer muito. E acredito que você pode fazer a coisa certa. Tá com vergonha? Só pede perdão que passa. Pode ter certeza que no futuro você vai ter aquele orgulho benigno. Eu fiz a coisa certa. E interpela por esse rapaz. Você tem influência suficiente para isso. Quanto ao outro padre, filho do diabo, que intercedeu para prejudicar o gerente, ele tá na mão do pai aqui, ó. Ele tá aqui, ó, na mão do papai. Ele tá. Porque já que ele usa a influência dele, porque ele é amigo, porque ele é importante e tal, blá blá blá, pra prejudicar segundos e terceiros, porque pelo que eu entendi, ele comprou a briga sem não ter nada a ver no rolo. Ou você falou com ele, ele foi e tomou as dores, sei lá, entende? O que eu sei é que dá pra todos aí pedirem perdão pelo que aconteceu, porque não precisava ser algo tão drástico. Aquele é um homem de sonhos. É um homem que tem uma história difícil. Ele contou a história dele no Ricardo Feltrin e que ele estava dando os primeiros passos de vitória e conquista, inclusive na faculdade de Direito. E de repente esse sonho pode ser interrompido por questões financeiras. Talvez esse sonho foi alavancado a partir dessa vaga, etc e tal. O que eu sei é que um sonho não precisa ser interrompido. Paulo falou bem claro. Vos deixo 3 coisas: a fé, o amor e a esperança, porém o amor ainda é o maior delas. Padre, eu acredito que tem amor no seu coração. Não tô aqui para te julgar, não. Eu posso até fazer umas piadinhas, nas entrelinhas, umas piadelas. Eu sou meio palhaço mesmo, sou meio palhaço.
Tá certo, tá suave, é isso mesmo e pode pá. Só que quando eu falo sobre o próximo, eu falo sério. Quando eu falo sobre o amor de Cristo, eu falo sério. Quando eu falo sobre o amor de Deus, eu falo sério. Eu não sou exemplo de nada. Não sou. Porque eu tô com uma regata, eu não sou menos filho de Deus. Porque eu tenho uma barba, eu não sou menos filho de Deus. Porque eu sou baixinho, eu não sou menos filho de Deus. Porque eu não sou religioso, eu não sou menos filho de Deus. Mas eu tenho fé nesse Deus. E sempre estou à disposição desse Deus. E quando eu erro, a primeira coisa que eu faço é pedir perdão a quem eu errei. A primeira coisa. A segunda coisa que eu faço é pedir perdão a Deus. Por que eu peço depois para Deus? Porque se eu falhei com meu irmão, que filho de Deus sou eu se eu não chegar diretamente a ele primeiro? Se eu vou a Deus, Deus fala para mim: opa, peraí, mas não foi com você comigo que você errou com ele, vai lá. Se você agride um amigo seu, um irmão seu, você ofende com palavras ou fisicamente, e você chega pro seu pai: pai, putz, eu bati no meu amigo, pai, desculpa, pai. O que seu pai vai falar? Peraí, primeiro ele vai querer entender o que aconteceu, mas Deus é onisciente, ele sabe. Então pula essa parte. O que Deus vai falar pra você: tudo bem, mano, foi comigo que você errou, é com ele. Então vá se retratar com ele. Quando você age com humildade, se retrata, ainda mais alguém na sua posição elevadíssima, o símbolo que você representa nesse Brasil, você edifica a fé das pessoas. Porque as pessoas ainda têm esperança que existem líderes religiosos, símbolos religiosos que ainda contêm um amor ágape dentro de si. Aquele amor ao próximo, aquele amor que foi ensinado exclusivamente por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Padre, fica a dica. Espero que você possa refletir, que esse vídeo possa abrir a sua mente e que você possa fazer a coisa certa e ajudar a edificar a fé de muitos daqueles que te seguem, acreditam e confiam em você. Porque você tem as palavras certas, palavras que chegam ao coração das pessoas. Mas pode ter certeza que as suas ações têm muito impacto, positivo ou negativo. Eu acredito que o impacto positivo dessa reversão vai ser uma verdadeira rasteira no diabo. Porque o diabo faz isso com a gente. O diabo faz a gente se sentir soberbo, arrogante, exaltado. Eu sou quem é você para falar comigo desse jeito? Quem é você? O diabo faz isso. Aí quando o bicho pega, cadê o diabo? Ó, pica a mula. Tá bom, padre? A todos vocês que assistiram o vídeo, eu acredito que vocês vão entender o meu ponto de vista. Não tô aqui para julgar ele. Ele errou. Ele errou. Muitos erraram. Muitos erram. Todos erramos. Vós errais. E assim por diante. O importante é acertar. Fica a dica a todos. Tá bom? A paz a todos. Quem assistiu o vídeo gostou, dá um like. Se possível, compartilha. Se conhece o padre, manda pro padre. Padre, assiste. Você precisa assistir esse vídeo. Manda. Não precisa falar de mim, não. Não precisa falar do canal, não. Eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém. Eu sou apenas uma pessoa consciente. Eu sou um pequeno filho de Deus. E não falo pequeno por falsa modéstia, não. É porque eu sou pequeno mesmo. Pequeno mesmo. Ainda mais porque eu sou baixinho, né? Então eu sou pequeno mesmo, literalmente, né? Vamos colocar nesse quadrado. Deixa quieto, bafo caso. Voltando. Enfim. Tá bom? Fica a dica. Paz a todos. Obrigadão. Deixa o like, compartilha. Tamo junto.